Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo e diário aqui. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre as principais causas da ansiedade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estão me vendo bem também aí? Legal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente fazer uns rabiscos aqui e falar sobre as principais causas da ansiedade. Antes da gente falar sobre as causas, é interessante falar o que é a tal da ansiedade, tá? Então a gente vai começar com isso primeiro. Isso, o que é a ansiedade? A ansiedade é um apelido que a gente dá nos dias de hoje para uma resposta natural, natural e instintiva do ser humano, tá? Então é o nome que a gente dá hoje para uma resposta que é natural do nosso corpo. Então vamos fazer um rabisco aqui, ó, esse aqui é o nosso cérebro, tá? Imagina que esse aqui é o nosso cérebro e aqui tá a parte da frente do nosso cérebro, tá? O neocórtex. Só para você se localizar. O que é ansiedade? É um nome corriqueiro que a gente tá no senso comum, né? Mas nada mais é do que uma resposta do nosso corpo perante a uma ameaça. Então, quando existe uma ameaça, seja ela real, seja ela potencial, tem o potencial de gerar uma ameaça, ou até mesmo imaginada, o nosso corpo traz uma resposta. Essa resposta fisiológica a gente chama hoje de ansiedade. Mas, basicamente, é uma resposta de luta ou fuga, tá? Uma resposta de luta ou fuga. Então, presta atenção agora, olha aqui, sobre como que funciona de fato a ansiedade do nosso corpo, para daí a gente falar melhor das causas e afins, tá? Quando existe uma ameaça, imagina que tem um leão na nossa frente, tá? Tem um leão ali. Ou você acha que tem um leão. Fez barulho ali no meio do mato e opa, eu acho que é uma cobra, um leão, alguma coisa. Ou seja, um potencial de ameaça. Existe aqui no nosso cérebro uma coisa chamada amígdala. Essa amígdala não é a da garganta, tá? É a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela é responsável por cuidar da nossa parte emocional, certo? Por trabalhar e ativar alguns sistemas de estresse e afins no nosso corpo. Então, quando a amígdala ela percebe uma ameaça, Elilson, como que a amígdala cerebral ela percebe uma ameaça? Pelos nossos, vamos colocar aqui, essa amígdala ela percebe, ela recebe as informações por meio dos nossos sentidos, tá? Os nossos 5 sentidos. Então, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente escuta alguma coisa, e isso é um potencial de ameaça, seja por você ver, ouvir, enfim, um dos nossos sentidos, quem vai perceber isso é os sentidos, que vai levar essa mensagem ali para a amígdala e vai disparar uma resposta de luta ou fuga. Essa resposta de luta ou fuga, ela nada mais é do que um aumento de adrenalina e cortisol, que são produzidos lá embaixo pela nossa suprarrenal, tá? Então, a amígdala percebeu e mandou essa mensagem para a suprarrenal para disparar mais adrenalina e cortisol. Perfeito. Com o aumento da adrenalina e do cortisol, começa a acontecer algumas coisas no nosso corpo. Mas tudo isso que está acontecendo no nosso corpo é para isso daqui, ó, galera. Lutar ou fugir, lutar ou fugir. Perante a um leão, por exemplo, tá? Então a gente precisa lutar contra aquele leão ou fugir daquele leão. É uma ameaça. Essa ameaça, ou potencial, ela aumenta a adrenalina e cortisol para a gente lutar ou fugir. O que acontece no nosso corpo quando tem esse aumento agudo de adrenalina e cortisol? A pessoa vai começar a ficar com a boca seca, por exemplo. Vai vendo se isso daqui, tudo que eu vou descrever agora, não é o sintoma da ansiedade. Vai ter tremedeira, palpitação, falta de ar, suor excessivo.
A pessoa vai ir no banheiro, muitas vezes ter uma diarreia. Muitas vezes ela vai ter constipação. Ela vai ter desconforto ali no estômago dela devido à questão do ácido gástrico que tem ali. Por que tudo isso está acontecendo no corpo dela? Por causa que essa reação de adrenalina e cortisol aumentada, ela para algumas coisas no corpo e ativa outras. Vamos por passos. Qual que é uma coisa que precisa acontecer no nosso corpo para você lutar e fugir de um leão, hein? Primeira coisa, o sangue tem que ir para o músculo. Então ele sai da camada da pele, por exemplo, ele vai para o músculo e para as extremidades principalmente. Então é por isso que às vezes uma pessoa numa ansiedade ou crise de ansiedade fica com a pele pálida. Porque o sangue ele saiu da pele, foi para as extremidades e para o músculo, para lutar ou fugir. Outra coisa, se o sangue foi ali para o músculo, ele vai ficar mais tensionado. A pessoa fica mais tensa quando está no momento ansioso. Outra coisa que acontece para ela lutar ou fugir daquela ameaça. Uma coisa que é totalmente desnecessária nesse momento é o bom funcionamento ou o normal funcionamento do trato gastrointestinal. Para que você vai querer digerir um alimento se tem um leão na tua frente, você vai morrer para aquele leão? Não faz sentido. Então, por que a boca seca na ansiedade ou crise de ansiedade? Porque não é necessário o trato gastrointestinal estar funcionando porque tem um leão na tua frente. Você tem que se preocupar em lutar ou em fugir, só isso. Digerir o alimento é outra história, não precisa. Então, sempre imaginem o leão na frente. Daqui a pouco eu contextualizo para os dias de hoje, tá? Resposta de luta ou fuga é o leãozinho na minha frente. Então, se o trato gastrointestinal para, o teu estômago, ele para o funcionamento dele naquele momento. Ou seja, é por isso que às vezes a pessoa fica com aquela sensação de azia, de mal-estar. Porque o ácido está todo ali no estômago da pessoa, parou, não precisa produzir ainda a digestão do alimento, sendo que ela tem que fugir do leão. Falando do intestino, falando em termos bem populares, tá? Se tem alguma coisa pronta, sai. Tá? E logo depois a pessoa geralmente tem constipação. Pessoas que sofrem com crise de ansiedade percebam que muitas vezes na crise é isso que acontece. Ela pode ter uma diarreia. Por quê? Porque aquilo já estava ali. Só que depois, geralmente, ela tem uma constipação. Por quê? Porque não precisa ficar. Não é que não precisa. Naquele momento, não é necessário que o intestino dela fique em pleno funcionamento. Aí ela tem uma constipação, por exemplo. Deu para entender? Percebe que todo esse funcionamento, que tem coisa funcionando a mais e a menos, tudo isso é devido a estar um leão na minha frente. Isso é uma resposta de luta ou fuga, que na verdade é uma resposta de ansiedade. Hoje nós apelidamos isso de ansiedade. Mas se percebe que é uma resposta natural do nosso corpo. É uma resposta natural instintiva. Elias, mas hoje não tem leão. E aí? Hoje não tem leão. Por que eu sinto essa ansiedade? Porque esse mecanismo, essa herança genética foi o que trouxe a gente até aqui. Não tem como você querer que essa reação não exista mais. Esta reação de ansiedade, ela precisa existir, inclusive, para a manutenção da nossa espécie. As pessoas que dizem a seguinte frase, a frase brilhante e inteligente, que é obviamente por falta de conhecimento. Eu nunca mais queria sentir ansiedade. Quando o seu filho está em perigo, imagina só que o teu filho está indo para o meio da rua. Imagina o desespero de você como mãe ou como pai. O que vai acontecer nesse momento? Sangue vai para o músculo, para as extremidades, e você vai na hora correndo atrás da criança. Funciona o teu intestino, o teu estômago nesse momento? Não. Você tem uma resposta de luta ou fuga, porque você viu uma ameaça em potencial indo em direção ao seu filho, que é um carro para atropelar ele. Então, quando você diz a brilhante frase que eu não queria que a ansiedade existisse, é a mesma coisa que você dizer para mim, não, então eu queria que atropelasse o meu filho. Porque a mesma resposta que uma vez te atrapalha é a mesma resposta que vai salvar o seu filho naquele momento que ele precisa. Que você precisa daquela reação exacerbada. Deu para entender?
Então, o problema da ansiedade é o momento que ela está aparecendo na sua vida, mas não que a ansiedade é ruim. Essa resposta de ansiedade, de luta ou fuga, ela é necessária para nossa vida. Só que ela não é necessária para gravar uma live, por exemplo. Ou seja, para gravar uma live não faz sentido eu ter uma resposta de luta ou fuga. Mas agora, quando meu filho está indo para o meio da rua e está vindo um caminhão ali, opa, nesse momento é interessante. Então você percebe que a resposta, o funcionamento do cérebro não está errado. Está corretíssimo. Esse comportamento, essa reação foi selecionada ao longo da nossa evolução porque ela é importante. A questão é que, quando uma pessoa vai para uma terapia, procura um profissional, esta reação está surgindo em momentos inadequados. Deu para entender até aqui? O que é ansiedade? Então, isso é o que é, tá? É uma resposta de luta ou fuga perante uma ameaça. Só entendam isso. Ansiedade é uma resposta de luta ou fuga perante uma ameaça. Perfeito. Erilce, quais são as causas aí da ansiedade? Existem basicamente 3 causas da ansiedade. A primeira causa são questões biológicas. Como assim, Erilce, questões biológicas? A pessoa tem uma sensibilidade maior, ou seja, é o famoso genético. Então, isso é uma causa da ansiedade. Ela tem mais sensibilidade a perceber aquelas ameaças e disparar o circuitinho de luta ou fuga, entendeu? Então, ela tem mais sensibilidade a isso. É uma herança genética dela. E isso, galera, presta atenção, isso não necessariamente é ruim. Entenda que essa pessoa, se fosse para colocar ela lá há milhares de anos atrás, essa era a pessoa que ia sobreviver na mata, ia sobreviver lá naquele ambiente inóspito dos homens das cavernas lá, que eles precisavam, que eram os caçadores-coletores. Essa pessoa que tinha essa sensibilidade maior, muitas vezes era a pessoa que mais ia sobreviver do que aquela que se arriscava e tinha uma sensibilidade menor à ameaça. Entenderam? Ela ia sempre fugir quando tinha uma ameaça. Ou lutar, enfim. Porque ela tem uma sensibilidade maior a isso. Beleza? Neste caso aqui, primeiro ponto, sobre esse caso ainda. Neste caso de que o problema de ansiedade, de crise de ansiedade, enfim, ele é mais biológico, a gente tem que entender que é uma pequena parcela das pessoas que tem essa ansiedade, que sofrem com essa causa. Só que a maioria das pessoas coloca a culpa na genética. A maioria das pessoas, o problema não é genético, mas a maioria delas coloca a culpa na genética. É a mesma história da obesidade. Meu pai e minha mãe são obesos, é genético. Não, é porque você não tem o mesmo gene que eles. Você tem a mesma geladeira que eles. Por isso que você é gordo também. Porque você tem a mesma geladeira que teus pais. Você entende? Ou você tem hábitos totalmente saudáveis. Não, você tem os mesmos hábitos que eles. Ou seja, a probabilidade de você estar acima do peso na vida adulta é muito mais pela epigenética do que pela genética. Isso, o que é epigenética? Epigenética é como o ambiente influencia os nossos comportamentos. Se eu pegar você e colocar no ambiente que as pessoas correm todo santo dia de manhã, fazem atividade física, fazem dieta o tempo todo, o ano inteiro, vai ser muito difícil não emagrecer. A questão é que você está do lado de um monte de gente que não liga para isso, um monte de gente que não faz dieta. Qual que é o estímulo que você terá para fazer isso? Quase nenhum. Aí uma criança que não tem culpa de nada, ela nasce nesse mesmo ambiente, ela cresce nesse mesmo ambiente, comendo porcaria, sem se preocupar, sem fazer atividade física, que é os mesmos hábitos dos pais. Aí é óbvio que você vai crescer comendo isso. Tem pessoa que não consegue comer verdura ou fruta na vida adulta. Isso é problema de genética? É problema de você não ter sido exposto com frequência na infância a isso. Você comia chocolate, você comia sucrilhos. Aí na vida adulta, com 30, 40 anos, você não come isso. Aí o problema é da genética. Então entendam, a maioria das pessoas, seja na questão de sobrepeso, obesidade ou na questão de ansiedade, muitas colocarão a culpa na genética. Mas a maioria delas, a culpa é da epigenética e não da genética. Inclusive, uma das 3 causas da ansiedade que eu vou te falar aqui é
essa questão ali da epigenética, que a gente pode apelidar de ambiente. Então, a gente está falando de causas da ansiedade, tá? Uma das causas pode ser biológica, que é uma sensibilidade maior a ameaças e ela dispara mais facilmente a resposta de luta ou fuga, e por isso que ela tem um nível de ansiedade maior, genético. Só que outra causa, galera, da ansiedade é o ambiente. É você estar num relacionamento que não gosta. É você estar num trabalho que você não gosta. É você estar ao lado de pessoas que te desestimulam e são gatilhos para estresse. Então, tudo isso colabora para você ter os níveis de ansiedade aumentados. Me conta, vamos refletir, só para você perceber, e obviamente isso não é um teste, né, de saber se é genético ou não, mas só reflita, tá? Faça uma alucinação aqui. Se nesse momento você não tivesse ao teu lado, e você tem esse ambiente disfuncional hoje, tá? Eu lá no concurso naquela época. Se você agora tivesse com um relacionamento ótimo, com uma pessoa parceira do seu lado, uma pessoa que te estimula, que te apoia, você tivesse com parentes e familiares que se alegram com as suas conquistas, que não são tóxicos, com amigos à sua volta que sempre estão procurando crescer, se desafiar e te apoiam nisso, num trabalho que você está ganhando ali, um salarinho interessante, não é, pô, esbanjando grana, mas um salarinho bom. Me conta, você estaria com esse nível de ansiedade que você disse que está hoje? Talvez não. Ou seja, o ambiente está sustentando esse teu nível de ansiedade e estresse. Entendeu? Então, um monte de gente faz o quê? Ah, não, é porque essa minha ansiedade é genética. Aí ela começa a tomar ansiolítico e tudo mais, que obviamente é muito importante em alguns casos e afins, mas ela tá lá num trabalho que ela odeia. Ou seja, eu sei que existe toda uma dificuldade, tá? Porque eu passei por isso, mas o certo seria ela se dopar com o remédio para ansiedade ou sair do ambiente que a estressa? É sair do ambiente que a estressa. Edilson, isso é difícil, eu sei, essa é a vida adulta, tá? Essa é a vida adulta, é difícil. Não foi o mar de rosas em 2021 eu sair de um concurso. Eu já falei para vocês, sujei meu nome em 300 mil reais, sujei o nome da minha esposa e saí do concurso público porque eu não aguentava mais aquilo. Porque eu estava ficando com ansiedade e eu ia chegar a ter crise de ansiedade lá naquele trabalho se eu continuasse nele. Porque eu odiava aquele ambiente. Então é difícil, eu sei que é difícil. Em momento algum estou falando que é fácil. Eu só quero que você compreenda uma coisa. É possível. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível, tá? Então, outra coisa que é uma causa da ansiedade nos dias de hoje é o ambiente que a gente se encontra. Um relacionamento tóxico, um trabalho que a gente não gosta, um trabalho estressante e afins. Erício, qual que é a outra causa? O histórico de vida. Então, traumas que a pessoa viveu, abusos, desconfortos, excessos que teve, faltas que teve, tudo isso, ao longo da vida dela, pode ter aumentado os níveis de ansiedade nela e gerado comportamentos ansiosos nela, devido ao histórico de vida dela. Então, aonde que a terapia basicamente atua? A terapia atua nesses dois pontos aqui: ambiente e histórico de vida. Aqui a terapia não atua, tá? Não diretamente, tá? Não diretamente. Mas as técnicas de terapia e afins, elas atuam em questões biológicas, né? Neurobiológicas. Mas entenda que diretamente a gente vai atuar nessas duas questões. Edilson, quando a pessoa tem uma ansiedade que está mais aqui, o que eu faço? Entra na formação TAP. Porque lá eu ensino que, nesse caso, você pode estar adicionando no seu pacote terapêutico um farmacêutico para auxiliar a pessoa com suplementação e afins, que auxilia em questões fisiológicas. Não que as técnicas não mudem questões fisiológicas nela, certo? Mas a questão de suplementação é muito importante. Tanto é que, segundo o farmacêutico, que vocês conhecem aqui, tem pessoas que diminuíram drasticamente o uso de um ansiolítico, um antidepressivo, um estabilizador de humor, com questões ali de suplementação. Então, você atua nessas questões mais biológicas com, deixa eu mudar aqui, com suplementação e com remédio, tá? E quando eu falo de remédio, a gente tem que compreender, galera, que existe sim pessoas que precisam do remédio, tá?
A gente não pode ficar demonizando isso, porque existem pessoas que precisam e são extremamente beneficiadas pelo uso de remédios controlados. Se não existissem esses remédios, elas não estariam como estão hoje, tá? Então a gente, obviamente, tem que lutar muito para a pessoa resolver as questões emocionais da vida dela, certo? A gente tem que lutar muito para a pessoa estar nos ambientes cada vez melhores. A gente tem que trabalhar com o básico bem feito, com suplementação, mas tem que compreender que sim, existe a importância do remédio, tá? A ascensão de diversos remédios é o que fez, inclusive, a gente aumentar a expectativa de vida. Antigamente, não tinha remédios ali para diabetes, para hipertensão, o povo morria antes, e tudo isso tem a ver com uma ascensão dos estudos do desenvolvimento de remédios, tá? Das drogarias. Então, a gente sabe que existe, às vezes, o marketing para enfiar a goela abaixo de algumas pessoas, isso. Por isso que a gente está aqui para trabalhar histórico de vida e ambiente, mas entender que existe a importância para algumas pessoas, para algumas indicações disso daqui. Eu não quero terapeuta aqui meu demonizando o remédio. Eles são importantes em alguns casos e não é eu que decido qual caso é esse. É o médico. Nem o farmacêutico é, nem o psicólogo é, nem o terapeuta. É um médico psiquiatra que fala isso, tá bom? Então essas são as principais causas da ansiedade. Então lembra, a ansiedade nada mais é do que uma resposta a uma ameaça. É uma resposta de luta ou fuga frente a uma ameaça. Essa ameaça, ela pode estar vindo do seu ambiente hoje. Essa ameaça pode estar vindo de um aprendizado que você teve ao longo da sua vida e aprendeu a se comportar assim, traumas e todo o conjunto de coisas que foi acontecendo. Ou você pode ter uma sensibilidade maior a essas ameaças e é um problema neurobiológico daí. Deu para entender? Então, basicamente, essas são as 3 causas da ansiedade. Primeiro eu fiz uma introdução ali com você sobre o que é ansiedade, né? E depois eu falei sobre as causas da ansiedade. Galera, dúvidas, mandem dúvidas aqui nos comentários para eu ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Antes da gente finalizar o encontro de hoje, eu quero falar com você que está ao vivo aqui comigo, tá? Se você está vendo a gravação e quer saber mais sobre como entrar na formação TAP, como passar por um processo de destrave mental e afins, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Para você que está vendo a gravação.